Glória a Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, nossos amigos e irmãos da nossa comunhão. Abençoa e guarda os teus servos em todo lugar, dando graça, vitória, vigor, operando, Senhor, na vida dos meus irmãos. Guarda cada família, guarda, Senhor, os que estão enfermos, da saúde. Meu Senhor, estenda as tuas santas mãos assistindo a tua igreja com graça. Pai bondoso, ajuda-nos e guarda-nos. Ouve, meu Senhor, as nossas petições, nos encorajando cada dia para buscar a tua face, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É maravilhoso, é muito bom a gente aprender, é muito bom a gente ter comunhão com Deus e com os irmãos. E nós vamos meditar na palavra. Nosso texto hoje é 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 a 22. É um texto riquíssimo. Aqui nós aprendemos na palavra do nosso Senhor a respeito da importância da adoração, da oração. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Segundo o livro de Crônicas 7 e 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e se não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome nela esteja perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, se fizeres conforme tudo te ordenei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, porque qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que o Senhor fez assim a esta casa e com esta terra? E dirão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses e se prostraram a eles e os serviram. Então, por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus não deixa dúvida, não fica nenhuma sombra de dúvida a maldade que é o culto aos ídolos. Pode chamar o que quiser. No paganismo chamavam deuses. Na
falsidade do cristianismo chama-se santos. Quando se procura a identificação do chamado santo, vai exatamente encontrar os ídolos do passado, que chamavam-se deuses, ou que eram identificados como deuses. Os muitos deuses que, no conceito do mal, do pagão, do perverso, eram os deuses que regulavam a vida social, os deuses da cultura, da agricultura, da criação bovina, da criação ovina, da criação caprina, da criação... Em toda a vida houve a infelicidade, toda a vida se atribuiu aos demônios as coisas de Deus. E, em muitos casos, se atribuiu a Deus as coisas do demônio. Mas a palavra não dá margem à dúvida. A palavra é muito clara. As coisas de Deus são perfeitas, são claras, são limpas, são cristalinas. E é cristalino. A mensagem, a doutrina é absolutamente compreensível, que Deus não dá sua glória a outrem. Deus não se deixa escarnecer. E toda idolatria é perversa, é maligna, mesmo que tenha o nome de devoção. Os deuses não são mais reconhecidos e os virtuosos da idolatria são chamados de santos. Então, o infeliz cristão, o cristão sem Cristo, ele tem o ídolo da sua devoção. Quando ele mesmo perece, ele vira devoção de outros. É assim e por esta razão que existem milhares de deuses no paganismo e milhares de santos no tal cristianismo. Mas não dá para enganar ninguém. Salomão tinha consagrado a sua vida, consagrado o seu serviço, tinha buscado a Deus, pelo menos os primeiros 20 anos do seu governo. E ele dedicou-se, como era de esperar, pelo fato do pai já ter o propósito e o projeto, ele dedicou-se à construção do templo que levou o seu nome, Templo de Salomão. Na verdade, era o templo de Deus, feito por Salomão. E o Salomão fez, ele planejou, certamente melhorou a planta baixa do que o pai queria construir e fez um negócio extraordinário. Foi muito bem feito, todo mundo gostou, todo mundo adorou, porque era muito bonito. Um projeto e tanto. Aí o Senhor apareceu a Salomão. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. A maioria das experiências que alguém teve com Deus foi na quietude da noite. Por que esta experiência na quietude da noite? Porque era o lugar, era a condição onde a maioria das pessoas estariam, além de descanso, repouso, tranquilidade, também estariam sós. Então o Senhor apareceu ao Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar. Escolhi isso aqui para a casa de sacrifício. Não seria mais simplesmente uma casa de encontro, seria uma casa de sacrifício, para se oferecer ao Senhor sacrifícios pacíficos, sacrifícios, os holocaustos e assim por diante. O Salomão ouviu a voz de Deus, ele viu e ouviu. E o Senhor disse: se eu cerrar os céus, se eu fechar, se eu impedir a chuva, se eu fechar os céus,
se não houver inverno, se não houver chuva. E se eu ordenar os gafanhotos, geralmente a seca traz as pestes, as pragas, que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, tem as três segmentos. Primeiro, se humilhar, ser humilde, estar em oração. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu estou dizendo para você, estarão abertos meus olhos, estarão abertos e estarão os meus ouvidos atentos à oração dos meus servos, oração feitas neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão abertos, estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A promessa solene, maravilhosa, gloriosa, inconfundível. Só Deus pode fazer isto. E Deus prometeu. Agora estarão abertos aqui os meus olhos, estarão abertos aqui os meus ouvidos, estarão aqui o conjunto da minha graça. Quanto a ti, aí, o Senhor, que é maravilhoso, fala e responsabiliza, comissiona. Então Deus comissionou aqui. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai, se fizeres conforme tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, confirmarei o teu trono, o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai. Então, a promessa de Deus a Davi é que não faltaria varão no trono, não faltaria sucessão, não faltaria sucessor. Era uma promessa solene. Porém, se vós vos desviardes, Deus coloca tudo debaixo do seu padrão. Está aqui debaixo do padrão divino. Se andares diante de mim, como andou teu pai, Deus faz isto. Se guardares os meus estatutos, se guardar os meus juízos, se fizer como eu tenho ordenado, é uma promessa, uma maravilhosa promessa. Não faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes, se buscar de outra forma, deixando os meus estatutos, os meus mandamentos que eu vos tenho proposto, se for servir a outros deuses, então a coisa muda. No versículo 20 diz, então os arrancarei
a arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa. Tira daqui, tira. E farei com que seja por provérbio e motejo entre todas as nações. Grande mensagem do céu, grande palavra gloriosa, grande palavra do Senhor. Desta casa que fora tão exaltada, se houver isto, o versículo 20 fala sobre o tirar, arrancar a casa, arrancar da terra, e na sequência diz: e farei com que estejam por provérbio, para que sejam por provérbio e mote, provérbio e pilhera, provérbio e blasfêmia, entre todas as gentes, porque desde o começo eu tenho observado. Desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará. Mas eu passei aí por ocasião da inauguração, está uma coisa linda, está claro aqui. Farei com que seja por provérbio e mote. O que foi que aconteceu? Aí a resposta é porque deixaram o Senhor. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e se prostraram diante dos outros deuses, diante dos ímpios, dos ídolos, serviram. Por isso ele trouxe sobre esta casa todo este mal. Meus queridos irmãos, existem muitos males, muitos terríveis males. Parece não haver nada pior do que devoção com os mortos, com os ídolos, com toda essa perversidade ocidental. Que Deus tenha misericórdia de muitos que são nossos irmãos, nossos amigos, e muitas vezes ainda estão envolvidos com isto. Nós vamos orar, agradecer a Deus, bendizer o Senhor e suplicar a sua bênção sempre. Então, vamos buscar a face do Senhor, e hoje a família da minha oração, da minha intercessão, a família Monteiro, a irmã Francisca e a sua família, a Cristina, o seu lar, a Lúcia, o seu lar, o Santiago, o seu lar, Maria Ferreira, o seu lar. Cada um tem uma família bem estabilizada, bem constituída, e nós vamos orar por eles, para o Senhor Deus abençoar e guardar. Ele conhece cada membro da família. A irmã Francisca está no tratamento, Deus está operando, e vamos continuar orando por eles. Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Suplicamos a ti, Senhor. Ó Deus, continua conosco, nos dando a tua direção, a tua proteção, meu Senhor, operando maravilhas na vida da igreja. Guarda o teu povo, manifesta o teu poder, Senhor. Nos faz, meu Senhor, nos levantar e publicar os teus atos poderosos, ó Senhor, fazendo como todos os santos na tua maravilhosa igreja, fazendo a tua obra com alegria. Amado Senhor, Deus bondoso, nos dá, Senhor, a tua paz, a tua graça. Senhor, continua conosco, nos fazendo triunfar. Amado Pai, guarda a irmã Francisca, guarda a Cristina, a Lúcia, o Santiago, a Maria Ferreira,
Guarda ao lado de cada um, os esposos das filhas, a esposa, as famílias, os familiares, meu Senhor do Santiago, toma em tuas santas mãos, ajuda cada um. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor e bom dia.